Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião aqui na TV Vila Velha, cada vez mais a TV que a nossa gente vê. Hoje nós vamos falar sobre comunicação de massa. Comigo no estúdio está o doutor em jornalismo, professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, tanto do curso de graduação como do curso de mestrado em jornalismo, Sérgio Gadini. Professor, obrigado pela sua presença hoje aqui. Obrigado pelo convite, satisfação em conversar com Opinião. Nós voltamos em instantes, por favor, fique com a gente. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Box 101, o mundo virtual ao seu alcance. E Iniciativa Cartuchos. Tudo é informática, mas tudo mesmo. Simão Pneus, o melhor do ramo na cidade. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. O tema de hoje é comunicação de massa e comigo, no estúdio da TV Vila Velha, está o professor Sérgio Gadini, doutor em jornalismo, professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa no curso de jornalismo, tanto de mestrado quanto graduação. Professor, eu gostaria de começar primeiro pela definição básica. O que seria a comunicação de massa? Ney, a primeira referência que a gente tem é de uma comunicação, uma expressão dirigida a um grande número de pessoas. Quando que isso acontece no mundo? É a partir do momento em que nós temos grandes cidades, grandes concentrações populacionais. É difícil pensar em veiculação da informação quando você não dispõe de condições tecnológicas, não é? E aí a primeira referência que a gente tem é de a partir de que momento a gente pode falar em comunicação de massa no mundo, não é? Uma coisa é a história da comunicação, que ela é milenar, não é? E na medida em que as pessoas passam a se organizar em pequenas comunidades, em pequenos grupos, em pequenos povoados, você tem iniciativas de comunicação, você tem redes sociais presenciais, a forma como as pessoas se relacionam, como vizinhança, na comunidade de crença religiosa, no grupo que aos poucos pensa a escola para os filhos, para as crianças, e nas mais diversas iniciativas, nos mais diversos espaços sociais. A partir do momento em que nós temos grandes cidades com concentrações populacionais, é que nós passamos a falar em comunicação de massa. Portanto, no mundo isso é a partir do século XVIII, na prática, né? Nós temos um processo anterior da história da comunicação em que o jornalismo ele exerce um papel um pouco comercial. É o momento em que surgem as cidades ao lado nos portos, as cidades portuárias, que é um pouco a história de como surgem muitos povoados, muitos países, muitas grandes cidades no mundo, não é? Ou a margem de rios, que possibilitavam navegação, que possibilitavam que as pessoas se deslocassem de um local a outro, de uma comunidade a outra, enfim, não é? Esta referência primeira do jornalismo, ela tem um pouco esse caráter, digamos, comercial, em que o jornalismo exerce esse papel de informar, de veicular determinados produtos, mas como um serviço de interesse comunitário. Portanto, ele não tem o objetivo comercial de venda, mas de apresentar determinados produtos. Então, essa fase do jornalismo, digamos, ela é associada àquele momento em que pequenos panfletos circulam, pequenos impressos, muitas vezes escritos à mão mesmo, não é? Ainda que a gente pense a história da imprensa a partir da invenção da imprensa de Gutenberg na Alemanha, aí a gente está falando do século XV, não é? Fato é que as grandes cidades é que possibilitam, a partir do século XVIII na Europa, e no caso brasileiro a partir do século XIX, concentrações de um maior número de pessoas, que aí sim o foco passa a ser atingir um maior número de pessoas. Então, primeiro é o impresso. Até o final do século XIX, a referência que a gente tem é o impresso, não é? A partir de 1895, entra uma outra invenção técnica, que é importantíssima, que é o cinema, não é? E, a partir de 1922, no Brasil, você tem o rádio. Então, você tem um outro veículo, uma outra tecnologia que é pensada a partir da veiculação de som, de informação por ondas sonoras, não é? Seja ondas curtas, seja ondas médias e, a partir dos anos 80, em frequência modulada FM, não é? Então, você tem esta referência. E a partir dos anos 50 no Brasil, de setembro de 1950, e alguns anos antes em outros países do mundo, você tem a televisão, né? Que a televisão é um modelo que também vai adaptar a rádio, e o rádio, por sua vez, adaptou um sistema que veio da estratégia do teatro,
não é? Aquele teatro experimental, aquele teatro em que os atores conversavam com o público presente, o rádio utilizou isso, portanto, o rádio, ainda que seja uma tecnologia de veiculação da informação inovadora, ele adaptou um modelo vigente no teatro. Não é? Por isso que a gente fala em radioteatro, por isso que a gente fala em auditórios que contavam com apresentações no modelo dos teatros convencionais. O que a televisão faz é, a partir de setembro de 1950 no Brasil, é também adaptar o modelo que ele era viável economicamente do radioteatro. E aí você tem programas de auditório. Então, até hoje, nós temos programas de auditórios na TV aberta, não é? Que é um pouco essa referência. Onde é que está a comunicação de massa aí? Então, por um lado, pressupõe um processo de urbanização, de concentração populacional, que as pessoas migram, aumentam as cidades, não é? E é aí que a gente começa a falar de comunicação de massa, e também associado, o segundo elemento que é importantíssimo, é condição tecnológica para circular. Condição tecnológica para chegar a um número maior de pessoas. Sem a imprensa, sem o modelo da imprensa do Gutenberg, não seria possível você rodar inúmeros exemplares, centenas, depois milhares, em alguns casos milhões de exemplares de um produto, para chegar a um número expressivo, milionário de pessoas. Não é? O rádio, da mesma forma. Sem essa tecnologia também era difícil. Então, observe, se você pegar o Brasil da década de 20, disperso, né, nesse imenso território nacional que nós temos, o rádio exerce um papel importantíssimo, porque ele passa a criar condição de veicular a informação e integrar, de algum modo, as pessoas. A informação que nós temos no Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Recife, não é? Ela circula para além destas cidades, para além dessas capitais. Então, ela possibilita uma integração. As pessoas começam a pensar ou a ouvir determinadas informações, ouvir música, acompanhar determinada divulgação de produtos, por exemplo, também, a partir do rádio. Então, o rádio, ele materializa para nós uma comunicação de massa no Brasil bem mais eficiente que o modelo impresso. Por quê? Porque o modelo impresso também tinha um alto custo de transporte, que ele dependia. Por isso que a demora que a gente tem em pensar a história do jornalismo no Brasil decorre desta dificuldade de locomoção, desta dificuldade de condições de transporte. O primeiro jornal que a gente tem no Brasil impresso, ele é feito em Londres e enviado pelo navio. O Hipólito José da Costa começa a fazer isso em junho de 1808. E aí, na sequência, você tem o segundo jornal, que é o jornal chamado do governo, né, que é em setembro de 1808. Dá para dizer que esse modelo lá era de comunicação de massa? Não, porque ele chega com poucos exemplares. Não é? Ele é um produto que circula, ele é um produto pensado para um determinado segmento de público, mas ele não tem esse caráter de comunicação de massa. O rádio passa, na verdade, a materializar um pouco. E por que o cinema demora um pouco mais para se caracterizar como comunicação de massa no Brasil? Porque nesse período que vai do final do século XIX, que é a referência do cinema, 1895, até as primeiras décadas do século XX, as nossas cidades ainda têm pouca concentração populacional. Nós temos poucas cidades com grandes concentrações populacionais. Então é difícil pensar o cinema. Agora, é claro que o cinema ele passa a funcionar. Por exemplo, nós temos experiências de cinema com projeções em 1810, em 1910, em 1905, em pequenas cidades do país. Mas essas exibições não tinham um alcance massivo na lógica de divulgação, por essas limitações que é a lógica de que nós não temos grandes concentrações urbanas. Né? Então, nós tínhamos poucas cidades com centenas de milhares de pessoas, e aí dificulta pensar. É o rádio que dá um tom de que essa comunicação de massa aqui, emitida por ondas sonoras, chega a um número expressivo de pessoas no país. A nossa segunda grande referência de comunicação de massa no Brasil é a televisão. Né? Agora, é claro que nesse processo, ao longo desse período, as cidades também vão se desenvolvendo. Né? Então, pensar o Rio de Janeiro dos anos 20, dos anos 30, você consegue tranquilamente entender que os jornais já exercem um papel de comunicação de massa, ainda que você tenha uma taxa relativamente alta de analfabetos no Rio de Janeiro dos anos 20 e 30. Né? Eu estou pegando o Rio de Janeiro porque era a nossa referência de capital federal. Não é? São Paulo, na medida em que se torna uma grande cidade também, e é basicamente nas primeiras décadas do século XX que São Paulo se torna
uma metrópole, claro que não é modesta ainda comparado ao que nós temos hoje, em torno de 12 milhões de pessoas só na capital paulista, é possível pensar que no Rio de Janeiro, com todas as dificuldades, índice de analfabetismo, uma grande parcela da população excluída do processo educacional, de condições de lei, mesmo de comprar um jornal, nós temos uma comunicação de massa guardadas as proporções de uma metrópole, de uma capital, que é a nossa Rio de Janeiro da época. Não é? A televisão, por que ela avança mais rapidamente no que se entende como comunicação de massa? Porque nós já temos cidades bem mais estruturadas, não é? Você pensa lá, setembro de 1950, quando a TV começa a rodar a partir do Rio de Janeiro e São Paulo. Gradualmente a gente tem esse veículo com imagem em movimento, que transmite, e chega a um número expressivo em pouco tempo, milhões de pessoas. E aí sim nós temos uma comunicação de massa. O passo seguinte, depois da televisão, nós temos gradualmente um sistema mais integrado. Não é? O telefone, observe, o telefone no Brasil, o telefone de modelo convencional, ele historicamente era elitista também, ele chegava a um pequeno número de brasileiros, proporcionalmente. Não é? Inclusive a Unesco tinha como um dos indicadores de mensurar índice de desenvolvimento, de dizer se um determinado país tinha, que critério de desenvolvimento tinha, a Unesco considerava, ao longo do século XX, eu estou pegando a referência dos anos 50 porque era assim, no pós-guerra, né, pós-segunda guerra, que considerava países com um número per capita de linha telefônica convencional como um país não desenvolvido. E o Brasil era considerado também, entre outros indicadores, um país não desenvolvido porque tinha uma baixa média per capita de telefone convencional. Nós tínhamos menos telefone proporcionalmente que o Chile, que a Venezuela, que a Colômbia, que a Argentina, que o México. Então, se você pegar hoje, o Brasil está bem à frente em diversos indicadores que esses outros países. Não é? E era um indicador. Qual que é o indicador seguinte também? Era o número de aparelhos de radiodifusão por habitante, também era um indicador. Observe que esses instrumentos técnicos que viabilizam, que materializam a comunicação de massa, eles passam a ser também indicadores. Né? Não dá para dizer que todos esses veículos, todos esses produtos de mídia asseguravam condições de cidadania, de formação, de educação, como a gente vislumbra humanamente. No fundo, todas as pessoas querem que a família toda tenha acesso à educação, que os vizinhos tenham acesso à educação, que todas as pessoas do seu grupo religioso, do seu bairro, tenham acesso aos mais diversos bens e serviços. Essa é uma visão universal, de que nós não queremos ninguém que não tenha acesso aos serviços básicos. Nós não queremos ninguém, humanamente, em qualquer lugar do mundo, que não tenha acesso aos serviços que você tem. E do ponto de vista da comunicação também é isso. Não é? Nós não queremos nos diferenciar em relação aos outros. Isso não é solidariedade. Solidariedade é entender que um Estado tem como tarefa e a obrigação de assegurar condições igualitárias para que a gente tenha acesso. Então, entender a comunicação, nesta perspectiva de que ela passa a ter um compromisso com a educação, é uma tarefa fundamental, porque aí não é só criar condição de rodar a informação e chegar a um grande número de pessoas. Trata-se de pensar que o Estado precisa de indicadores, de critérios para dizer o que é que nós podemos veicular. Porque a concessão de um serviço para transmitir, vamos pegar aqui na região dos Campos Gerais, 50 kW de potência, que é um alcance que nessa altitude de 1.000 metros acima do nível do mar, em campo aberto, você chega a uma distância muito grande, porque não tem muita interrupção nas ondas sonoras, não é? Você tem que ter alguma regra pública de dizer o que a gente pode veicular, porque do contrário, você poderia ter uma emissora com 1 kW de potência, que ela é modesta, e situada em um bairro que tem uma subida na sequência. É claro que ele não vai sair, ele vai circular muito pouco, porque essa onda ela tem uma barreira geográfica, daí que é um morro à frente. Né? Uhum. Então, pensar, vamos lá, 50 kW de potência, que aqui nos Campos Gerais, seguramente você tem uma projeção que ultrapassa 100 km de alcance. Pense 100 km na região dos Campos Gerais. Não é? Nós, basicamente, pegamos todo o entorno da região de Ponta Grossa. Não é? Você chega seguramente a Palmeira, não é? Você chega, não necessariamente chega a Irati, mas no entorno, você chega a Castro e você pega um número expressivo de pessoas. A pergunta é,
Que critérios nós temos para que determinados produtos, determinados programas cheguem a um grande número de pessoas e outros não? Qual é o critério? Então, nós precisamos, é por isso que nós falamos em política pública. Isso é política pública. É dizer que nós precisamos, esse Estado, não o Estado do Paraná, mas o Estado como governo responsável pela execução de serviços essenciais, entender que a comunicação não é um privilégio de quem tem o direito de emitir opinião, que a comunicação não pode ser entendida como um direito apenas de determinados grupos com interesse eleitoral, por exemplo, de determinados grupos com interesse religioso em uma determinada crença, de determinados grupos com poder econômico forte. Nós temos que entender a comunicação como um serviço aberto e universal. E todas as pessoas, todos os profissionais responsáveis pela emissão, pela expressão e veiculação de informações nesses produtos, seja impresso, radiofônico ou televisivo, e agora também a internet, que nós já falamos na sequência, né, o que significa isso, tem que ter um grau de responsabilidade. É aí que a gente entra na importância da formação profissional para atuar nesses meios. Não é, não é obrigatório, todo mundo tem que ter determinado curso, determinada formação universitária, mas a gente tem que ter, pelo menos, regras em comum, de norte a sul do país, para entender que o uso de um espaço de mídia pública, um espaço de mídia como um serviço essencial, o Estado tem determinadas regras que todos nós temos a obrigação de cumprir na medida em que ninguém tem o direito de ousar atacar alguém que não possa se defender naquele mesmo espaço e nas mesmas condições. Quer dizer, esse é um princípio que a gente chama de alteridade, é um princípio do direito de expressão igualitária ao outro, mas é uma referência muito simples. Não é? É a mesma referência de que eu posso entrar em um espaço público na cidade ou em qualquer outro lugar, mas eu tenho que respeitar quem está naquele espaço. E o contrário também vale, a pessoa que lá está deve me respeitar. Se a gente não entender desta forma, entendida como civilizada, que os usos dos espaços públicos devem ter regras de civilidade, regras cidadãs básicas, a gente chega à lógica do extermínio. Né? E aí não é humano isso. Infelizmente, nas redes sociais a gente vê isso, né, nos últimos tempos. Tem dois grupos de extremistas no país, um ligado à esquerda e outro ligado à direita, que têm se degladiado nas redes sociais e criado um oceano de informações falsas que tem prejudicado todos nós e travado o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Todo esse ódio é insano e incompreensível, mas enfim, por isso existem regras de convivência. Então, os veículos de comunicação de massa, pela sua exposição, eles são decorrentes de um evento natural, que é a formação dos grandes centros. Apenas para resumir o que o senhor disse até agora, eles atendem, então, uma demanda por informações desses grandes centros que surgem a partir do século XVII, XVIII, para ser mais exato. Aí, especificamente falando de comunicação de massa. Os grandes centros urbanos surgem um pouquinho antes do século XVIII. Claro. E, na sequência, os grandes centros como a gente entende hoje, deixar bem claro. Claro. E daí, na sequência, nós temos os avanços tecnológicos que permitem a proliferação dessas informações com maior profundidade, principalmente na radiodifusão. O rádio e a televisão no Brasil ocupam um espaço que, infelizmente, a leitura nunca preencheu, né? Então, por isso que se expandem com tanta velocidade, né? Dentro desses critérios, obviamente, o governo acaba entendendo, não só o governo do Brasil, mas de outros países, que é preciso ter um regramento mínimo para que esses profissionais atuem, para que essas empresas possam ingressar no mercado. Porque a lógica acaba sendo, dentro de um sistema socioeconômico como é o nosso, que é o capitalismo, acaba sendo a lógica de mercado, né? E é óbvio que isso precisa de uma regulação. E no Brasil nós temos essa regulação, que é vigiada pela Anatel, se eu não me engano, né? Mas, assim, existem muitas críticas. O problema é que ela é muito precária, né? Exato. Ela é muito criticada, né? Sim. A Anatel é muito criticada e as regras também são. Então, o que eu estou fazendo aqui é apenas um resumo do apanhado que o senhor fez, de todo o resumo que o senhor fez até agora. O resumo é excelente, parabéns, professor. Mas, só para deixar mais sintético. No que se refere agora à viabilidade dessas empresas, então, elas precisam, obviamente, serem viáveis, né, do ponto de vista econômico. Para isso, elas estabelecem duas linhas de atuação.
Uma, no caso dos jornais impressos, a venda direta na banca, né? Ou no caso das revistas, e durante muito tempo isso funcionou no Brasil. As assinaturas, os assinantes, a Veja chegou a sobreviver apenas de assinantes durante muitos e muitos anos, ela não dependia da publicidade, e aí vem a segunda estratégia que eu acabei de mencionar, que é a publicidade, que daí no caso dos rádios, das emissoras de rádio, como a comunicação é aberta, né, e foi sempre no Brasil, e no caso das emissoras de TV, tirando a TV por assinatura, né, as emissoras de TV também aplicam essa lógica do comercial para poder manter toda a sua estrutura. Essa lógica, ela surge em que momento? Ela surge no século XIX, professor? Do ponto de vista do impresso, sim. Não é? Do ponto de vista do impresso, é a partir do o primeiro jornal que nós temos, que é o Correio Brasiliense, e ele é basicamente cotizado por pessoas, uma espécie de rede de amigos que chega ao Brasil desta forma. E aqui também, ele não chega gratuito, ele chega como um produto à venda. Um produto que, não é? O segundo jornal que a gente tem, que é de setembro de 1808, ele é estatal mesmo, né? Ele surge como diário oficial, não é? E aí ele exerce esse papel de divulgar os atos do governo da época, não é? Bom, acontece que, como você bem lembrou, a viabilidade da comunicação de massa, ela pressupõe condições de produção, ela busca condições de produção. E aí, de fato, você tem que pensar mecanismos. Os dois exemplos que você deu, as duas estratégias mais comuns, que hoje a gente chama de modelo de negócio, não é? Que não são as únicas. Tem me permite uma parte, tem uma experiência muito interessante no rádio, que é o que se criou no Brasil como o Rádio Clube. Ah, sim. Que é uma espécie de associação de amigos que contribuem para que aquela emissora veicule, para que aquela emissora se mantenha. Então, observe como tem um caráter, ainda que comercial, voluntário, e de pessoas que se identificam com a programação de determinada emissora, e ainda funcionou por muito tempo. Tem uma emissora na cidade que ainda tenta recuperar um pouco esse caráter, não é? De que pessoas que entendem que é importante manter aquela emissora façam doações, contribuam ao seu modo e dentro das condições. Observe o caráter, digamos, solidário e voluntário desse sistema. E ele não está no modelo nem de assinatura, nem de publicidade. Não é? Agora, é claro que isso hoje é muito pequeno, comparado com as duas estratégias centrais de anúncio e assinatura, ela é muito modesta, mas ainda existe. Então, a gente tem experiências importantes no Brasil nesta lógica de buscar. Eu apresento um determinado produto e aí tem uma rede de pessoas que entendem que é importante, por alguma forma, e aí contribuem assim. Não é? Na realidade, a rádio no Brasil começa dessa forma, né, professor? A Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que foi a primeira, em 1922, surge dessa forma. Aqui em Ponta Grossa tivemos a experiência da Rádio Clube, que também surgiu nos mesmos moldes, e rádios Curitiba clubes... também tem a clube. Exatamente. Rádios clubes surgiram no Brasil inteiro, praticamente. Todo, exatamente. Então, o modelo de negócio inicial foi esse. Exato. Ou seja, um grupo de amigos mantendo a emissora, né? Isso é riquíssimo, é uma experiência rica. Uhum. Não é? Diferente dos jornais impressos, que já tinham um sistema de comercialização. Claro. Agora, porque os impressos, né, só para lembrar, sim, como que eles surgem? Quando eles surgem próximo às grandes feiras que acontecem, digamos, no fim de semana, ou nos momentos em que atraca navio, nos momentos em que tem circulação de produtos, o impresso surge um pouco com esse caráter de veicular, de apresentar para as pessoas que ali estão produtos como serviço, no modelo impresso. Então, esse modelo de publicidade como divulgação de produto associado a uma informação de interesse público, ele é parte da história do jornalismo. Sim, eu entendo. Uhum. Então, esse caráter é importante. Então, não dá para a gente dizer a partir de um único momento, ele é gradual, mas ele tem, digamos, a sua história nesse modelo pré-capitalista, que ele é basicamente comercial. Agora, podemos dizer que à medida que as tecnologias foram sendo desenvolvidas, elas foram usando as experiências de tecnologias mais primitivas. Sem dúvida. Então, no caso, o rádio aproveitou a experiência do jornalismo impresso e a emissora de TV aproveitou a experiência de ambos, né? Tanto dos rádios quanto do jornalismo impresso. Então, esses modelos de negócio... O conceito de cineclube. Ah, sim, claro. Não é? O conceito de cineclube é isso. Nós criamos um espaço que poderia ser aqui, neste prestigiado canal televisivo, né? E aí, as pessoas que se identificam ou gostariam de ver determinados filmes cotizam essa ideia de cineclube. Então, ela também tem um aspecto colaborativo.
Às vezes, quando a gente pensa e só vê o lado, os grandes monopólios, eles impõem, a gente tem experiências riquíssimas no país, nas pequenas cidades também, nós temos experiências riquíssimas em Ponta Grossa, não é? Que é importante a gente, às vezes, voltar e conhecer essas experiências, porque elas mostram um caráter solidário na forma como se mantém, na forma como estruturam. A experiência que nós temos da rádio alto-falante na cidade, não é? Que tinha uma estrutura ali na concha acústica, no centro, e caixas ao longo da avenida Vicente Machado, ela é uma experiência riquíssima. Não é? Ela funciona durante basicamente 3 décadas na cidade. Não é? E é uma experiência como se mantém isso. Que interesse teria rodar determinada informação em horários, porque não dá para você manter isso o tempo todo, em horários em que tem mais pessoas circulando. Ela exerce um caráter, digamos assim, hoje, aparentemente rústico, né? Porque você imaginar uma caixa de som rodando informação, não é exatamente um rádio, mas é um sistema de rádio, é um sistema de veiculação sonora que se mantém desta forma, com pequenas contribuições, com pessoas que anunciam e tem uma taxa simbólica. Ele se manteve durante muitos anos assim. Uma experiência riquíssima que nós temos na cidade. Então não dá para a gente olhar apenas o modelo concentrador, que de repente dá a impressão de que a gente não tem saída, e é assim que quem paga divulga. Não é exatamente isso. Nós temos experiências solidárias, colaborativas, abertas, e de que as pessoas se envolvem também e contribuem na medida em que aquilo interessa, em que aquilo, de algum modo, integra a comunidade no mundo todo. E na cidade de Ponta Grossa também. Então, não dá para olhar, essa cidade não tem saída porque reproduz modelos. Não é exatamente isso. Nós temos grandes contribuições, experiências riquíssimas na cidade. Você deu o exemplo do rádio, eu lembrei E nós temos inúmeras outras, enfim. Não é? Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Box 101, o mundo virtual ao seu alcance. E Iniciativa Cartuchos. Tudo é informática, mas tudo mesmo. Simão Pneus, o melhor do ramo na cidade. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Opinião. O tema de hoje, comunicação de massa. Comigo no estúdio está o professor Sérgio Luiz Gadini, professor do curso de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa, tanto na área de graduação quanto pós-graduação, ou seja, o curso de mestrado, e com doutorado na área. Professor, nós falamos no bloco anterior sobre o surgimento da comunicação de massa nos grandes centros, depois toda a evolução tecnológica que aconteceu ao longo do século XX, com a invenção do rádio e da TV, e como isso acaba mudando também o perfil de comunicação das pessoas, né? Nós temos em grandes centros o surgimento da comunicação de massa no século XVIII, pelo que o senhor mesmo falou no bloco anterior, e essa comunicação de massa caracterizada por mensagens dirigidas a grandes públicos, sempre de uma forma compreensível, né? E, obviamente, à medida que as décadas vão passando ao longo do século XIX, ao longo do século XX, com uma necessidade crescente de checagem da informação. Eu falo isso para a gente centrar fogo um pouquinho, antes de chegarmos na internet, na credibilidade dos meios de comunicação tradicionais. Porque dentro da nossa profissão existe todo um código de ética que precisa ser seguido, senão os profissionais podem ser banidos da profissão, né? Pelo menos moralmente podem, legalmente talvez não, mas moralmente sim. E temos também, obviamente, um processo de necessidade de credibilidade para que os veículos consigam comercializar os seus produtos jornalísticos, tanto emissoras de TV como rádio, bem como os próprios jornais impressos em si. Essa credibilidade não se constrói se as informações não forem críveis, ou seja, se não forem devidamente checadas, o que não acontece nas redes sociais. A gente já chega lá também. Esse processo nos veículos de comunicação, como a gente chama, jornais, rádios, TVs, é um processo quase industrial, não é mesmo, professor? Ou seja, nós temos diversos profissionais em diferentes etapas da produção. Temos alguém que levanta o assunto, alguém que escreve a matéria, alguém que edita essa matéria, que checa ela antes de fazer a publicação, seja em rádio, TV ou jornal. A estrutura é mais ou menos essa? Sem dúvida. O jornalismo é um produto, é uma produção coletiva. É muito difícil a gente pensar que alguém consiga
escolher determinados assuntos, verificar, apurar, ouvir diversos atores envolvidos em torno de um acontecimento, por exemplo, e, como única pessoa, veicular. Portanto, a gente entende, desde o processo de formação profissional, que é uma atividade coletiva, é uma atividade que pressupõe, para usar o teu exemplo, em televisão, significa dentro de um número enorme de acontecimentos, de temas importantes para levar ao telespectador, significa algumas escolhas de temas com interesse potencial. Ninguém escolhe para uma reportagem um tema que não teria interesse. Isso seria contrário ao princípio da comunicação de massa, você escolher algo que seja pontual e não com um alcance maior, universal, digamos, que a universalidade é uma característica do jornalismo nesse sentido. Não é que necessariamente ele vai chegar ao mundo todo, ao universo, mas que ele pretende, na medida do possível, chegar a um maior número de pessoas. Essa é a referência de universalidade. E a universalidade também como interesse público, que é possível escolher temas com maior possibilidade de abrangência, de interesse. Bom, isso pressupõe uma atividade, alguém que apura, que levanta, que verifica, que ouve os diversos atores, para chegar até o momento em que um repórter traz para o telespectador, a partir de uma gravação ao vivo ou pré-gravada, não é, editada, um retrato, um relato de entrevistado ou de entrevistados e entrevistadas sobre aquele assunto. Então, observe que existe todo um processo, e isso envolve recurso, isso envolve dinheiro, é investimento. Sem esta possibilidade de retorno, sem esta possibilidade de apoio também financeiro, é muito difícil pensar determinados produtos em comunicação. Então, esse caráter coletivo também tem aí, digamos, um investimento, uma aposta. Por isso que é lenta esta conquista de credibilidade. Ela não surge de um momento para outro. Ninguém, determinado veículo conquistou credibilidade apenas massificando, reproduzindo a mesma informação. Não é desta forma. Não é? O ouvinte, o telespectador, o leitor, o internauta tem que ter a convicção de que aquela informação ela não só é verídica, como ela tem um princípio de confiabilidade. Ele sabe que ali não tem uma inverdade. Ele sabe que ali tem uma informação atual e que as pessoas ouvidas para estruturar a notícia daquele modo que chega, tem um processo honesto e de dedicação de trabalho que se dedica, que se envolve, que se investe em última instância. Não é? Esse caráter coletivo, ele envolve e diz respeito diretamente a um conceito que segura o jornalismo como interesse público, que é a credibilidade. Essa é a referência. É o interesse coletivo, o interesse de um número maior de pessoas e a credibilidade que faz com que os produtos, os serviços e as emissoras e os jornais, de um modo geral, não é? Os sites agora, se mantenham. Uhum. Professor, já que o senhor terminou falando dos sites, então vamos falar um pouquinho de internet. Né? Então, eu mencionei essa questão da estrutura do jornalismo convencional para que todos entendam que é um processo onde existe uma checagem múltipla feita por diversos profissionais antes que a matéria seja veiculada, seja ela em jornal impresso, ou então rádio ou TV. Então, a credibilidade desses veículos vem justamente do trabalho coletivo, feito por muitas pessoas. Em relação a aquilo que, não que os blogs feitos por uma única pessoa não sejam críveis, mas apenas o profissional envolvido vai ter que ter muito mais trabalho para a checagem dessas informações, né? Embora ele construa a própria credibilidade nesse caso. Claro. E com muito sucesso. É o caso, por exemplo, do Eduardo Farias, que faz um excelente trabalho no doc.com, né? Apenas para citar um bom exemplo, né? E eu gostaria que o senhor nos ajudasse agora, já que eu acabei de citar um blog, né? E a gente falou de internet, como que a internet modifica todo esse cenário da comunicação de massa? Porque ela surge no meio militar nos Estados Unidos nos anos 60. Passa por todo um processo de evolução com o personal computer, o PC, né, ao longo dos anos 70 e 80 principalmente. Né. E daí nos anos 90 ela explode. A internet realmente explode no mundo inteiro, com todos os avanços tecnológicos e com a criação do Windows, né, que permite uma interface gráfica muito mais palatável para as pessoas poderem trabalhar. E nos anos 2000 chega no Brasil com uma intensidade muito forte. A comunicação ela acaba se distanciando da massa, ficando mais introspectiva através da internet,
O que acontece, ou isso ainda não foi fechado pelos pesquisadores em comunicação, é muito recente? Então, a internet, né, ela consegue trabalhar nas duas pontas, no processo de massificação e também de uma comunicação segmentada. Ela tem essa característica. No modelo de televisão aberta, era muito difícil você manter determinados produtos para segmentos, para nichos de mercado. Por isso que se pensava comunicação ampla, se pensava redes de televisão, se pensava produção em maior escala, não é? A internet, agora é importante lembrar esse histórico da internet, não é? Ao longo dos anos 80, que é a referência que se puxou na real, ela está restrita basicamente às universidades no Brasil, não é? E a pequenos grupos ainda. Nos anos 90, é a partir do segundo semestre de 94 que a internet se torna comercial no Brasil. De 1994, então também, né? A gente tem um histórico que parece que é muito longo, mas ele não é tanto aí. Nós temos um pouco mais de 20 anos aí nesse processo, não é? E ainda assim, de forma gradual, porque se você pensar a estrutura da telefonia analógica, da telefonia de escada, em 94, ela é bastante lenta, ela pressupõe o quê? A média de linhas por usuário, né? Então, se você tentasse discar, se o teu provedor tivesse 3 linhas disponíveis e você tivesse 5 pessoas tentando acessar a internet, 2 iam ficar fora. É muito simples, porque ela era a internet de escada que puxava o cabo e, portanto, era o número direto que dava. Tanto que a estratégia dos portais para atrair clientes, para atrair pessoas interessadas na internet ao longo desse período, e isso vai, de fato, até mais ou menos 99, 2000, não é? É de ofertar o maior número de linhas na média de cliente, era essa a estratégia. Exatamente por esse modelo. Se eu tenho só uma linha e tem 2 pessoas tentando, uma delas não vai acessar. É esse o modelo de escada, não é? Bom, então esse processo demora um pouco, né? Dá para dizer seguramente que a gente chega até o final da década de 90 com uma internet muito restrita à população. Então não dá para dizer que ela tem uma mídia de massa aí. Ela tem uma mídia com modesto alcance no número geral da população. Essa é a nossa referência. A partir do ano 2000, e o ano 2000 não é exatamente o ano, mas é gradual também, não é? A gente passa a ter uma maior abrangência, uma maior adesão e também em condições tecnológicas. Por quê? Porque passa a ser digital. Fibra ótica, né? A fibra ótica, por um lado, agora também a gente tem internet por rádio, que avança. Perfeito. E aí a gente tem diversos mecanismos que possibilitam uma ampliação desse serviço. Nesse momento, em 2019, a estimativa é que a gente tem cerca de 70% de acesso, né? Mas esse 70%, é bom lembrar, ele não é 24 horas, né? Ele se dá basicamente por telefonia e, no Brasil, ainda que a gente tenha mais de um aparelho telefônico por habitante per capita, esse acesso telefônico ele está associado num número expressivo ainda de brasileiros, com a telefonia pré-paga. O que significa a telefonia pré-paga? Que se o sujeito não tem crédito, ele não acessa. Aí, determinados aplicativos, eles continuam rodando, eles continuam acessando. Quais aplicativos? Principalmente as redes sociais. Qual que é o problema, então? Você tem ainda um número muito grande, expressivo de brasileiros que, nesta lógica de acessar a internet apenas ou basicamente por telefonia pré-paga, quando não tem crédito, você continua dialogando através do WhatsApp, Facebook, Twitter e por aí vai. Não é? Mas você reduz a internet e a rede social, e aí passa a ser um problema, porque é quem mais roda a informação. Quando você diz que entre os locais que mais se roda em verdade, para não dizer mentira, na internet, ou notícias falsas, ou boatos, é rede social, esse é um aspecto. Porque você pega uma parcela da população que, primeiro, não tem condição de checar, ela não tem condição de abrir um navegador. Navegador se entende como dispositivo de acesso à internet, não à rede social, né? Ela não tem condição porque ela está no sistema pré-pago, que sem crédito não roda, não é? Apenas libera as redes sociais. E para as redes sociais, para os grandes blocos que controlam, para os grandes grupos econômicos que controlam as redes sociais, convém que um número expressivo de pessoas no mundo, e não só no Brasil, tenham acesso nesse sistema. O que significa, então?
que uma parcela expressiva desses 70% de brasileiros que têm acesso à internet, na real eles não têm acesso à internet como sistema de consulta e acesso à informação. Eles têm acesso ao quê? À rede social. E aí passa a ser, de fato, difícil verificar, difícil de checar. Quem vai te dizer que uma informação que chega para você através de uma rede social, você tem condição de checar? Abre um Netscape, abre um navegador, qualquer outro lá, e acessa. Quem? Você não consegue, então você vai ter que consultar alguém. E se você consultar alguém da tua família que também só tem o sistema pré-pago e não tem crédito, ele também não vai te dizer. Ele vai, em tese, o que vai acontecer? Ele tende a acreditar naquilo que está rodando. Uhum. Então, nós temos um sistema que cria condições tecnológicas, mas não universaliza o acesso. Porque quem controla esse modelo de acesso à internet por telefonia são grandes grupos empresariais. Nós temos basicamente 4 grandes empresas no Brasil que hegemonizam mais de 90% do mercado de telefonia, da telefonia móvel, não é? Do celular, por exemplo. E ao reduzir a internet à rede social, nós temos aquilo que se denomina de a facebookização da internet, não é? Ou as outras referências aí a partir das redes sociais. Então você reduz a internet, que tem um mundo inimaginável de informação, disponível como conhecimento, como formação, como orientação cidadã, enfim, à rede social. E a rede social, que daí, entre as pessoas com quem você dialoga, que também não, por muitas vezes, falta de condição de verificar se aquela informação procede ou não, passam a reproduzir. Então você tem um grau de desinformação, aí veja o contrassenso nele. Então a gente tem um sistema tecnológico que possibilitou a integração de um número maior de pessoas, ainda que não em absoluto, vamos ficar nos 70% do Brasil, né, na média. Ainda que não em absoluto, você tem um número expressivo, não é? Mas uma parcela expressiva desta faixa de 70% está restrita à rede. E aí o que rola nas redes é essa história. Então tem gente que impulsiona, que paga postagem em rede para que tenha uma maior abrangência. E que garantia que você tem que essa pessoa que está pagando, essa informação é correta? Você não tem essa... Tanto que, quando se diz que as redes sociais se tornaram uma espécie de paraíso das inverdades, ou da boataria, os gestores de redes sociais, eles não controlam se essa informação que você pagou com o cartão de crédito para postar e chegar a um maior número de pessoas é correta ou não. E, infelizmente, é essa a realidade. Então, criou-se também uma espécie, o grande número de informação disponível também criou a desinformação. Que significa o quê? Reproduzir, curtir, compartilhar e divulgar informações que a gente não tem condição de verificar e porque alguém próximo de quem eu confio, seja da minha família, seja do grupo de trabalho, do bairro ou da empresa, passa adiante e eu não duvido que o meu vizinho, o meu colega de trabalho iria passar uma inverdade. Mas ele está passando como? Porque chegou de uma forma, muitas vezes paga como postagem por alguém que com um interesse não explícito, mas obviamente um interesse dirigido, reproduz uma informação que não é correta, que não passou por esse processo que você explicou de verificação, de apuração, de checagem. E aí você tem esta desinformação, este chamado mundo da boataria descontrolado, rodando 24 horas nas redes sociais. Por que só nas redes sociais? Não está só nas redes sociais, mas ele tende a proliferar e a rodar com muito mais frequência e sistematicidade nessas redes sociais, porque elas avançam a um setor público que, com acesso à telefonia pré-paga, ainda que não consiga verificar essa informação, ela passa a ter acesso. Porque ele passa a rodar na tua timeline ali, quando você começa a rodar o teu celular depois de abrir o aplicativo, ele chega até você porque o sujeito que pagou com o cartão de crédito incluiu lá na taxa de pagamento o perfil de quem ele quer atingir. Então, por exemplo, eu posso tranquilamente colocar que eu quero atingir todas as pessoas dos Campos Gerais do Paraná, colocar como filtro. E aí essa informação chegaria prioritariamente às pessoas dos Campos Gerais. Que garantia que você tem que a informação paga como postagem que chega a você na tua timeline como gratuita e que na verdade foi paga, não é? Ela é verídica, ela foi checada e ela foi verificada. Nós não temos isso. Como resolver isso? De fato, é possível. Diversos países no mundo já estão pensando mecanismos de... Tem que corresponsabilizar as telefônicas, por um lado, e ter um sistema de gestão da internet com características públicas, com transparência.
não é aceitável que um WhatsApp da vida, estou pegando agora uma outra rede, não aceite qualquer postagem, aceite qualquer divulgação ampla, sem condições de verificar. Se ela recebe por cartão de crédito cadastrado, é razoável que tão logo verifique, ela, por um lado, devolva o dinheiro e, por outro, cobre responsabilidade da pessoa que veiculou uma inverdade. Não é possível isso? Claro que é possível. O que precisa? Boa vontade política e um sistema de fiscalização, porque você fez referência à Anatel, que nós temos, a Agência Nacional de Telecomunicação, mas a estrutura da Anatel e o modelo vigente não possibilita coisa nenhuma na prática. Esse é o grande problema. Então, nós temos legislação, mas ela é precária e, por outro lado, não tem condição operacional, ela não tem uma força executiva capaz de fiscalizar. Onde a gente está, a gente chega na triste constatação de que o desenvolvimento tecnológico criou condições de universalizar a informação, mas ele ainda, em muito, é pautado por um modelo velho que, em certos casos, se justifica com interesse para agredir determinada pessoa, para ofender determinada pessoa. E aí você tem esse mundo, então você tem na internet o melhor e o pior dos mundos. Por quê? Porque nós não temos política pública capaz de dizer que as empresas que veiculam têm responsabilidade. A telefonia tem responsabilidade e o gestor das redes sociais, seja qual for, tem responsabilidade. Ah, mas ele mora fora do país, ele mora lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Pois, se lá ele tem corresponsabilidade, aqui ele também deve ter. Porque não dá para entrar nessa de que a rede é internacional e de fora do Brasil alguém posta qualquer coisa. É claro que não é assim. Tranquilamente, a Polícia Federal pode acionar, através das redes internacionais de segurança, mecanismos. Você pode travar a conta de cartão de crédito. Quando alguém ameaça um cartão de crédito seu, o seu banco tem condição legal e amparo e a obrigação de dizer que você não pode ser roubado desta forma. Por que muitas vezes ele não faz? Porque nós também não temos condição de cobrar devidamente que o sistema financeiro tenha responsabilidade com o cidadão. E, no entanto, a gente paga uma das 3 maiores taxas de juro percentual do mundo. Não se ganha tanto dinheiro com investimento financeiro em outros lugares do mundo quanto no Brasil, percentualmente. Então, as coisas estão associadas, não é? É possível mudar isso? Claro que é possível. Nós precisamos de um sistema de regulação. Regulação não significa censura. É bom deixar isso bem claro, porque eventualmente algumas pessoas confundem, quer controlar. Não. Controle social da informação é o mesmo controle que a gente tem que ter no SUS, na saúde pública, que a gente tem que ter na escola, na creche do seu bairro, quando você leva o filho na creche, tem mecanismo de controle. Os profissionais que trabalham ali sabem que eles têm responsabilidades. Lá em saúde, quando você é atendido no posto, você também sabe que as pessoas que te atendem têm uma responsabilidade, tanto que você confia. Você confia na vacina que vai tomar, você confia no serviço do posto. Esse grau de responsabilidade a gente tem que ter em comunicação. Isso significa controle social. Controle social, portanto, não é e nunca foi censura e nunca foi controle do ponto de vista eleitoral ou do ponto de vista religioso. Só se veicula o que determinada crença religiosa quer ou só se veicula o que determinado grupo financeiro quer. Então é um pouco este cenário. Não é? É bom lembrar, Ney, que o Comitê Gestor da Internet no Brasil, ele surgiu em 1989, que foi uma primeira iniciativa de dizer, bom, vem uma rede aí que nós precisamos de controle. Então se criou. Agora, no início de abril, o Comitê Gestor da Internet fez 30 anos. Qual a surpresa que nós temos? Que no mesmo mês de abril, o atual presidente, em um canetaço, revogou entre uma série de conselhos consultivos e deliberativos o Comitê Gestor da Internet. Já tem ação judicial que deve derrubar isso, porque não procede. Todos os países do mundo têm um conselho gestor da internet e o atual governo resolveu derrubar porque disse que não era útil. Quer dizer, um grau de desinformação tamanha que entende que as coisas devem ser reguladas de outra forma, que devem ser controladas de outra forma. Então, isso em breve deve ser revisto, se não por compreensão e aceitabilidade de que é importantíssimo que a internet tenha regras e que a gente tenha mecanismo a quem recorrer e saiba em que condições isso pode acontecer, não é? Do que apenas se revogar como se não gosta de determinado conselho. Não é assim que funciona a política pública. A internet também precisa ter política pública.
Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Opinião. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião. O tema de hoje, comunicação de massa. Comigo no estúdio da TV Vila Velha está o professor do curso de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa, que dá aula tanto na parte de graduação como também no curso de mestrado, Sérgio Luiz Gadini, com doutorado na área. Professor, muito obrigado pela sua participação hoje aqui, por todos os conhecimentos que o senhor dividiu conosco na área de comunicação, e eu gostaria que o senhor nos auxiliasse agora de uma forma final, dando uma sugestão de leitura para o público de casa e para mim mesmo, no que se refere ao assunto que foi abordado. Primeiro, quero agradecer essa oportunidade, esse momento que eu entendo como muito rico, privilegiado da gente conversar no programa Opinião sobre a importância do que se entende por comunicação de massa, como a gente pode entender também que comunicação é um direito humano e tem que ter regras, tem que ter mecanismos, tem que ter, acima de tudo, em última instância, política pública. Tem muito material hoje, Ney, disponível na internet. Isso é o lado bom da internet, né? Tem muita riqueza, tem muita pluralidade, em muitos idiomas, não é? Eu vou me limitar a indicar o site do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que o telespectador pode encontrar em fndc.org.br. fndc.org.br. O que você vai encontrar lá, meu caro? Documentos, textos, reflexões, comparações com alguns outros países e alguns indicadores de como se estrutura a comunicação no Brasil. E também textos sobre a possibilidade da gente entender que a comunicação ela precisa de política pública e ela precisa de mecanismos de controle social, como a gente tem com todas as dificuldades em educação, em saúde e outros serviços. É isso, obrigado por essa privilegiada condição de diálogo e grato, vida longa à opinião. Obrigado, professor. Obrigado a você que estava nos acompanhando até agora. Terminamos o programa por aqui. Voltamos na semana que vem.